Olá pessoal, dando sequência então ao nosso curso de Fireworks CS6, promovido pela SIC Informática. Nessa aula então, antes mesmo de nós iniciarmos o desenvolvimento direto com Fireworks, eu gostaria então de passar algumas informações para vocês sobre um desenvolvimento de um projeto ou o desenvolvimento então do site, tá? Eu listei aqui 10 opções, no caso, que eu acho importante ao web designer seguir, tá? Porque são informações que vocês vão ter que interagir juntamente aí com o cliente de vocês, tá? Então, o primeiro ponto que vocês têm que inicializar é o nome do projeto, tá? O segundo ponto é o briefing. O terceiro é a pesquisa de mercado. O quarto é a proposta. A quinta opção é a organização de conteúdo. A sexta opção, estruturação. A sétima opção, identidade visual. A oitava, implementação. A nona, a usabilidade. E por fim, a décima, a hospedagem, tá? Então, vocês seguindo esse planejamento aqui para um desenvolvimento de um site ou de um projeto, facilita bastante a sua segurança e a segurança até mesmo do próprio cliente. Aqui o nome do projeto ele está em azul porque eu vou informar para vocês o que é o nome de um projeto, tá? Quando eu clicar, ele vai basicamente chamar, né? Nós vamos acessar então a internet e nós estamos aqui no site da SIC Informática. O que acontece? Quando você vai efetuar um trabalho, tá? Então o projeto, certo? Vocês têm que registrar então um domínio. Certo? Então o que é um domínio? A SIC Informática, o domínio da SIC é esse daqui, é o sicinformatica.com.br. Então, antes de ter sido elaborado, ter sido desenvolvido o site, tá, da SIC, foi primeiramente registrado esse domínio, certo? Que é o domínio sicinformatica.com.br, que é um domínio nacional, correto? Então, a primeira coisa que vocês têm que se preocupar quando um cliente de vocês solicitarem o desenvolvimento do site, vocês têm que perguntar então o nome que eles querem que seja registrado na internet. O que seja, vamos supor, se nós temos uma ótica, tá? Vamos desenvolver aí um site de uma ótica, nós temos que saber então o nome da ótica e vermos se essa ótica ela pode ser então desenvolvida e registrada, né, o nome daquele endereço daquela ótica, tá? Para que vocês entendam melhor isso, então vocês já entenderam que o endereço utilizado é o registro, né, que nós temos que registrar em primeiro ponto, né? Então vou fechar aqui e vamos dar sequência. Então eu informei para vocês as 10 opções, tá? Eu vou então passar uma por uma e explicar todas elas, tá? Para que vocês entendam melhor. Então, nome do projeto, vamos para aqui. Então, o nome do projeto. Como nós fazemos para registrar um domínio do site nacional e que ele seja comercial? Ele pode ser um site comercial, ele pode ser um site pessoal, entendeu? Mas ele vai ter que ser, sim, registrado, tá? Ele tem que ter um domínio.com.br ou também ele pode ter um domínio internacional, que é o .com ou o .net, tá? Então, o que nós temos que fazer para registrar um domínio? Primeiramente, nós temos que acessar a internet, tá? E acessarmos o site do registro.br, correto? Que é aqui onde nós vamos visualizar e procurar para ver se esse site ele está livre, que ele possa ser registrado ou não. Um exemplo aqui que eu vou passar para vocês. Então eu vou colocar aqui o site da... Vamos colocar aqui hidrobombas. Vamos supor que eu tenho um cliente, ele trabalha com bombas, tá? E ele vira para mim e fala: olha, Cícero, eu quero que seja montado um site e eu quero o meu endereço chamado hidrobombas, tá? hidrobombas.com.br, certo? E aí eu coloquei aqui a informação, certo? Veja que já tem aqui a www inicialmente, eu coloco o nome, então vamos colocar esse nome aqui da empresa, que é hidrobombas.com.br. Esse é o registro que o meu cliente quer. Então vamos pesquisar, vamos clicar aqui em pesquisar. O que vai acontecer?
O registro BR, ele nos informa que o domínio hidrobombas.com.br não está disponível para registro. Então, o que significa? Uma outra pessoa já registrou esse domínio, uma outra empresa ou um outro web design já registrou. Motivo: domínio reservado pelo comitê gestor. Tá? Então, quais são as opções que eu tenho? Eu tenho hidrobombas.agr.br, eu tenho hidrobombas.esp.br, então eu tenho várias opções aqui, correto? Então eu tenho que informar para o meu cliente: olha, o hidrobombas não está disponível. O que nós podemos fazer então? Nós temos que ter uma outra opção, tá? E aí isso tem que ser conversado com o cliente. Podemos então colocar aqui eu vou só selecionar esse aqui de baixo, né? E vou colocar aqui hidrobombas Palmas, vamos colocar assim, e vamos pedir para pesquisar. Olha só, o domínio hidrobombas.com.br está disponível para registro, certo? Então, para registrá-lo, clique aqui. Aí, no caso, se o seu cliente aprovou essa informação, o nome do site hidrobombaspalmas.com.br, aí sim, vamos clicar aqui, ó. Tá? Aí, no caso, vocês, se não tiverem o registro, tá, no site do registro.br, aí vocês vêm e se cadastram aqui, tá certo? Logo em seguida eles vão pedir o ID, né, que no caso é o e-mail de vocês, ou o login, né, e depois a senha, para que vocês possam então acessar e registrar o domínio e imprimir então o boleto de pagamento. Tá certo? Para ser registrado. Esse domínio feito aqui pelo Registro BR, vocês podem registrar esse domínio por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então ele tem várias opções aqui para que vocês possam então registrar esse domínio. Um outro site que vocês podem também registrar um domínio, tá? É a LocalWeb. Então localweb.com.br, certo? Aonde vocês também podem, no caso, registrar um domínio. Olha só, então esse daqui é o site da LocalWeb. No caso, registre seu domínio, você vai fazer uma pesquisa aqui, veja que ele já tem as opções .com.br, .com.net, todas selecionadas, tá? Então vamos colocar aqui hidrobombas Palmas, tá? Não preciso colocar a sequência de .com.br, tá? Porque ele já está selecionado aqui, e aí eu peço para pesquisar. Veja o que vai acontecer. Então ele já passa aqui, registro de domínio, 1 ano, tá? De domínio, certo? Então aqui ele passa hidrobombas.palmas.com.br, está disponível. O hidrobombas.palmas.com também está disponível, e o hidrobombas.palmas.net também está disponível. O que acontece aqui em relação do registro BR e a LocalWeb? A LocalWeb, ela faz o registro tanto com o registro.com.br quanto os registros internacionais, que é o .com e o .net. Aqui nesse caso ele já passa essas 3 opções aqui, simplesmente porque se o seu cliente, tá, você pode também proteger o seu cliente registrando os 3 registros, tanto com o endereço nacional quanto com os endereços internacionais, tá certo? Então o que acontece? Você contrata o seu domínio por R$40, válido por 1 ano. Ao final desse período você deverá fazer a renovação caso haja interesse em mantê-lo. Então anualmente você vai ter que pagar esses R$40. Já no caso aqui do BR, tá? Nós estamos falando aqui do registro BR, tá, pessoal? Caso vocês efetuem o registro desse domínio pelo registro BR, eles vão dar mais opção para vocês. Porque o registro BR, na realidade, é a antiga FAPESP, tá? Que a FAPESP antigamente fazia o registro desses domínios. Então, por hoje, a FAPESP, se passar a ser chamada Registro BR, a Registro BR ela só registra domínios nacionais. E por ela registrar domínios nacionais, ela dá a amplitude maior de você escolher quantos anos você vai registrar esse domínio. Já a LocalWeb, ela só pode passar o registro por 1 ano, tá? E ela tem o acesso a fazer também os registros internacionais, tá certo? Então, vou fechar aqui.
Essa é a parte então do nome do projeto, né, onde vocês têm que definir primeiramente o nome do site, tá? Vocês podem observar aqui embaixo eu coloquei o endereço da SIC, né, que é www.sicinformatica.com.br, mas o endereço, tá, o nome do nosso projeto aqui é SIC Informática. Aí eu determino se ele vai ser .com.br ou se ele vai ser .com ou .net, tá certo? Mas eu aconselho vocês sempre terem os três registros para uma proteção futura da marca, né, do site de vocês, tá? Então, inicialmente, o que vocês têm que definir é o nome do projeto, que seja o nome do site, como ele vai ser então localizado na web, tá certo? Então agora vamos para o próximo tópico, que é o briefing, né? Que é o briefing? É o conjunto de informação onde você pega juntamente com o seu cliente, o que seja, você tem que analisar qual é o ramo, certo? Que a empresa atua, que seja, você vai desenvolver um site, então você tem que ver o ramo empresarial daquela empresa aonde você vai estar desenvolvendo o site. Quais os principais concorrentes? Vocês têm que fazer aí um levantamento dos principais concorrentes daquela empresa. O público-alvo, que imagens o site vai transmitir, que deve ter, tá? Quais serão as seções do site, quantas páginas ele vai ter, quais o objetivo a ser alcançado e quanto é a verba para investimento. O que seja, você é obrigatório, vamos colocar assim, a discutir essas informações juntamente com o seu cliente, porque é no briefing aonde você vai colocar todas as informações, tá, que o seu cliente quer para um eventual serviço, no decorrer do seu serviço, você trabalhar em cima daquilo que o seu cliente pediu. Vamos supor que você inicia o projeto e no meio desse projeto o seu cliente chegue para você e fala, olha, eu quero mudar isso, eu quero mudar aquilo, tá? Então você já está com muita coisa do seu projeto feito e o seu cliente vai e pede para mudar, que isso é a coisa mais normal que acontece quando nós iniciamos o desenvolvimento aí de um site, né? Então o cliente sempre acaba no meio do projeto pedindo algumas alterações. Então você tendo o briefing, fica mais fácil de você chegar, reanalisar o que o seu cliente está pedindo e até mesmo vocês pedirem até mais em relação do que está sendo feito no site, porque vocês vão fechar um valor sim com o seu cliente. O cliente vai pagar um valor para vocês dentro daquilo que vocês anotaram, né? Dentro daquilo que o seu cliente te solicitou. Então, se houver alguma modificação, evidentemente que vai demandar mais tempo para o desenvolvimento daquelas informações, vai onerar mais o custo operacional do projeto. Então, eu sempre aconselho que vocês façam esse levantamento de informação, que tenha o briefing juntamente com vocês, para que vocês possam então assim estar discutindo todos os passos do projeto do seu cliente, tá? No caso aqui eu esqueci, comi um Azinho, né, aqui, tá? Só que é o conjunto de informação mesmo, tá, pessoal? Eu peço desculpa aí pelo erro de digitação aqui para vocês, tá certo? Então vamos para o próximo tópico. A pesquisa de mercado. Por que que a pesquisa de mercado é importante? A pesquisa de mercado ela é importante para melhorar o atendimento, né, ao mercado-alvo. O que seja, as organizações devem dispor de informações relevantes sobre o seu campo de atuação, seu negócio, sua concorrência e especialmente seus clientes. O processo de pesquisa de mercado consiste na definição do problema e dos objetivos de pesquisa, né? Desenvolvimento do plano de pesquisa, coleta de informação, análise das informações e apresentação dos resultados para a administração. Ao realizarem pesquisas, as organizações devem decidir se devem coletar os dados ou usar dados já disponíveis. Devem também decidir sobre qual será a abordagem da pesquisa, observação, grupo focal, levantamento experimental e que instrumento, no caso, irá ser adotado, questionários ou dispositivos mecânicos a serem utilizados. Então no site também é bom ser feito esse levantamento de mercado, porque assim você vai observar o que se tem no mercado, o que dá para melhorar, certo? O que você vai fazer
para o desenvolvimento do seu site. Tanto é que o cliente ele quer que o site seja visto, então você não pode simplesmente riscar e colocar o site no ar, sendo que aquele site não tem nenhuma informação contundente em relação àquilo que o seu cliente faz. Se é um site de vendas, se é um site apenas de mostrar os produtos do seu cliente. Então tem várias informações que vocês têm que levar em consideração para que esse site seja bem desenvolvido e agrade ao cliente, e também não só ao cliente, porque você tem que analisar o seguinte: o site vai ser feito à solicitação do cliente, mas esse site ele tem que ser bem visto pelos clientes do seu cliente. Então é uma tarefa aí que você sempre vai ter que estar preocupado e se colocar no posicionamento do cliente que vai ver o site do seu cliente. Então não é só fazer a vontade do seu cliente, mas sim sempre vocês vão ter que ter o objetivo que o cliente que te contratou tem clientes que vai analisar aquele produto que está sendo visto na internet, que está sendo visto pelo site, tá certo? Então você sempre vai ter que ter aí, tomarem bastante cuidado em relação do que está sendo colocado dentro do site, porque o objetivo maior é desenvolver informação, né, em relação ao site do cliente que está solicitando esse desenvolvimento, mas sempre agradando ao cliente que está visualizando o site, tá certo? Então vamos aí para o próximo tópico. O que acontece? É sobre a proposta. A proposta ela tem que ser definida da seguinte forma: ela tem que ser informado a data e o local, né? Que vai ser os dados do contratante, do contratado. Aqui eu estou colocando um pouco aí uma parte aí de contratos, tá? Que ela tem que ser realmente discriminada para o seu cliente, tá? Então os dados do contratante e do contratado. O que tem que ter? O objetivo do contratado, as etapas de desenvolvimento do projeto. Então vocês vão começar aí pela primeira etapa, né, que é o planejamento das informações. A segunda etapa vai ser o designer, né, do site, e a terceira etapa vai ser a tecnologia que vai ser utilizada nesse site. Logo em seguida, eu aconselho vocês a utilizarem um cronograma, tá, e um documento de aprovação de etapa. O que é isso? Você vai informar para o seu cliente que no planejamento você vai ter um mês, certo? A partir do momento que você fez todo o planejamento e mostrou, certo, esse planejamento para o seu cliente, ele vai ter que aprovar, certo? Então isso aqui são aprovações de etapas. Você nunca vai poder passar da primeira etapa para a segunda etapa sem a aprovação de etapa do seu cliente. Porque imagina só, você faz a etapa de planejamento, a etapa de design, a etapa de tecnologia, certo? E coloca o site no ar, mas seu cliente não aprovou nada. Então significa o quê? Ele vai ter a posição de chegar para você e falar: olha, eu não aprovei nada, você não tem nenhum documento aí que ateste que eu aprovei a colocação desse site no ar, certo? Então, pessoal, vejam bem a questão seguinte: segurança para vocês e segurança para o cliente de vocês, para que vocês não façam uma coisa que o seu cliente pediu e logo depois que vocês forem colocar no ar, o cliente: não, mas não é isso que eu pedi, certo? Eu queria outra coisa. Tá, mas vocês tendo esse documento em mãos, vocês chegam e falam: olha, mas você aprovou isso daqui, certo? Você aprovou esse planejamento, você aprovou esse design e você aprovou essa tecnologia, tanto é que está aqui assinado as aprovações de etapas. Então isso é muito importante em vocês relacionarem isso para o cliente, debater isso com o cliente e também colocar o tempo que vocês vão gastar aí em relação ao projeto. Então aqui na primeira etapa, no planejamento, vocês colocam um mês. No caso, isso eu coloquei um mês, mas vocês que vão analisar o projeto, se o projeto levar mais que um mês, vocês colocam então 2 meses, 60 dias, aí fica a critério do desenvolvimento do projeto que vocês estão fazendo, certo? Então aí eu coloquei aqui simplesmente a primeira etapa, levando em consideração que eu tenho 30 dias para mim desenvolver esse planejamento desse site, certo? Fazer levantamento de mercado, fazer todos os levantamentos possíveis e cabíveis para mim fazer então o site. A segunda etapa é o designer, tá? Aqui eu comi
um mês, tá? Que no caso eu coloquei mas aqui eu estou solicitando um mês para mim desenvolver então o design. É onde a gente vai fazer aí os layouts, né? As templates para serem mostradas então para o seu cliente como vai ficar então o site dele. Eu aconselho aí a vocês levarem mais que um tipo de site, mais que um modelo, pelo menos uns 3 modelos para vocês apresentarem, tá, dentro daquilo, para que seu cliente tenha uma maior observação daquilo que ele possa poder escolher também, tá? E aqui a terceira etapa e por final, certo? São a etapa tecnológica, aonde eu coloquei aí disponível 20 dias úteis, né, para montagem então das 2 etapas em cima da tecnologia. E por final, o investimento em forma de pagamento, né? Então aqui eu coloquei por tais serviços, o cliente deverá pagar ao contratado 3 parcelas no valor de R$600. Evidentemente que os valores aí é vocês que vão colocar. Esses valores aqui eu coloquei simplesmente fictício para que eu possa então estar transmitindo as informações para vocês, tá certo? Então são 3 parcelas no valor de R$600, sendo a primeira parcela na assinatura então do contrato e as parcelas restantes em 30 e 60 dias, totalizando o valor de R$1.800, tá certo? Então esse é o valor aí que supostamente que estaríamos então cobrando para o desenvolvimento aí de um site, tá certo? Então vamos aí para o próximo tópico, que seja a organização de conteúdo. O que é essa organização? Essa organização do site simplesmente se vai entrar vídeos, se vai entrar textos, se vai entrar música e fotos, tá certo? Então isso daqui o seu cliente tem que disponibilizar para vocês então poderem desenvolver o site. Muitas das vezes, pessoal, o seu cliente nunca tem isso aqui, tá? Não tem vídeos, não tem texto, não tem música e não tem fotos. Você vai pedir o material e o cliente vai virar para você e falar: poxa, eu não tenho. Então vocês têm que levar também em consideração que vocês vão ter que correr atrás de todas essas informações. E todas essas informações têm custo, tá? Então vocês também têm que fazer esse levantamento de informação. Por isso que eu estou passando essas informações antes mesmo de nós inicializarmos aí o nosso trabalho diretamente no Fireworks, porque eu acho isso daqui importante para vocês saberem discutir aí com o cliente de vocês, porque afinal de contas, quando vocês terminarem o curso de vocês, vocês já vão dar conta aí de iniciar aí o desenvolvimento de um site. Como eu falei, vocês vão desenvolver aí sites estáticos, tá? Mas o site estático já dá aí para vocês começarem a comercializar e investir então no conhecimento e na carreira de vocês como web designer, tá certo? Então é isso, vocês têm que fazer então esse levantamento de informação. Se a empresa que está lhe contratando tiver, se o seu cliente já tiver esse material, ótimo. Se não tiver, vocês vão ter então que correr atrás aí de fotos. No caso tem sites que vendem fotos, né, que são banco de imagens, tá? Tem sites que tem bancos de vídeos, então músicas também. Então muitas vezes a gente acaba recorrendo a esses sites que tem esses bancos de informações e a gente acaba comprando essas informações, tá? Então vamos aí para o próximo tópico, que é a estruturação do site. Então eu fiz aqui um pequeno modelo aonde eu tenho aqui a logo, tá? Que ela foi colocada então à esquerda, o banner, né? Aonde nós colocamos aqui as chamadas em destaque à minha esquerda, tá? Um outro campo de chamada internamente do site e outras chamadas. E coloquei no meu canto direito aqui chamadas em destaque. Então aqui eu elaborei uma estruturação de um site bem simples, tá? E nós podemos também colocar um rodapé, né, aqui embaixo, que ficou faltando, tá? Mas como eu falei, apenas isso daqui é ilustrativo para que vocês tenham uma base de como iniciar o trabalho de vocês juntamente com o cliente de vocês. Então a estruturação basicamente é onde vai ficar cada informação dentro do site, tá certo? Dentro do layout aí que vocês vão estar desenvolvendo, tá? Então vamos para a próxima opção, que seja a identidade visual, tá? Algumas empresas possuem um manual de identidade visual da sua marca. O que acontece? Tem empresas aí que quando nos contratam, eles já informam: olha, eu quero a minha logomarca no tamanho tanto, com a cor tal,
E você tem que seguir esse padrão, porque é o manual, ela já tem uma identidade, tá, da marca, certo? Então você vai ter que seguir aquilo ali. Caso a empresa não tenha uma identidade visual, eu proponho a vocês a criar esse manual da identidade visual aí da empresa. E outra, é algo que vocês acabam ganhando um pouco mais. Se ela não tem, evidentemente, vocês vão ter que produzir a identidade visual. E se vocês vão ter que produzir a identidade visual, é algo a mais. Você está sendo contratado para desenvolver um site, certo? Mas se ela não tem essa identidade visual e você se propõe a desenvolver a identidade visual, então não vejo por que vocês não cobrarem pelo desenvolvimento da identidade visual da marca do cliente de vocês, tá certo? Então vamos para o próximo tópico. O próximo tópico é a implementação. O que é a implementação? É a tecnologia utilizada, certo? Então essa tecnologia utilizada, ela é uma das últimas, certo, a ser preocupada, porque você pode desenvolver o site de vocês em Flash, pode desenvolver em PHP, MySQL, em Shell, ASP ou até mesmo em Java. Mas antes mesmo de você chegar na finalização, você vai passar por todos esses tópicos que nós vimos anteriormente para decidir qual vai ser a melhor técnica, né? Ou vamos dizer melhor, a melhor tecnologia a ser utilizada dentro do seu site. No caso aqui eu não relacionei o HTML, que o HTML seria então um site estático. Aqui eu coloquei o Flash, que é a animação, né? Todo o desenvolvimento gráfico com animação. Então você acaba utilizando. O PHP são banco de dados que você pode estar utilizando, MySQL também, e os demais tecnologias, tá? Que vocês podem estar então aí introduzindo para o site de vocês, tá certo? E por fim, nós temos então a usabilidade, certo? Que é o momento que eu sempre informo. Vocês, antes de colocar esse site no ar, façam o teste, tá? Que é o momento de testar o funcionamento de todas as funções do site. Tá? É onde vocês acabam testando o site e descobrindo se uma página linkou com a outra, se a usabilidade do site está de maneira correta, se todos os tópicos que estão relacionados estão funcionando de maneira correta, antes mesmo de vocês colocarem esse site no ar. E no caso, para não dar problema, né? A nossa preocupação aqui é que o site não dê problema, porque a partir do momento que nós colocarmos esse site no ar, evidentemente ele vai ser visto por milhares de pessoas. Então o nosso intuito é desenvolver algo que não venha nos dar problema no futuro. Então vamos dizer, subiu o site, fizemos então o site, colocamos o site no ar. Opa, mas aquela foto não subiu, por que ela não subiu? Bem, isso daí a gente tem que analisar tudo isso antes, para que nós não tenhamos nenhum tipo de problema. Ou se nós vamos clicar então no link produtos, quando a gente clica em produtos, poxa, a página de produtos não abre, entendeu? Ou então a página de produtos foi redirecionada para a página de e-mail. Bem, então é nessa hora que nós vamos testar todas as funções do site para ver se ela está funcionando de acordo, tá certo? E aqui eu coloquei a hospedagem, tá? Que é uma dica aí para vocês sobre a hospedagem. A dica é: nunca contrate um serviço pelo preço, tá? Então tem pessoas aí que contratam, né, serviço pelo menor preço, mas eles não procuram, não se preocupam, melhor dizendo, em relação da qualidade daquele serviço, daquele servidor, né? Então também procurem sempre aí para verificar a opinião dos outros usuários, se aquela empresa de servidores, né, de hospedagem de site, se ela trabalha bem, se o site permanece todos os dias realmente no ar, entendeu? Então muitas vezes isso não é contratado pelo menor preço, tá? Ou pelo preço, porque tem empresas aí que você coloca no ar a R$30, a R$20, a R$15, mas aí vem aquela pergunta: será que o site fica 7 dias no ar, noite e dia no ar? Será que eu vou ter aí 3 dias no ar e 4 dias fora do ar?
prestem bastante atenção nisso, porque se preocupem com isso, porque se o seu cliente está te dando a criação do site, está te pedindo para hospedar, então é o seu nome que está em jogo. Então, se você colocar ele dentro de uma empresa que hospeda sites, mas ele fica no ar um dia, no outro dia ele já está fora do ar e vem trazendo problemas, evidentemente que o seu cliente vai acabar ficando chateado com você mesmo, certo? Então se precavem a respeito disso, procure empresas realmente boas, tá? E claro, faça o levantamento de preço, verifiquem os melhores preços, mas levando a qualidade sempre em primeiro plano, tá certo? E aqui por último, vocês vão ter que monitorar os resultados, tá? A dica é, sempre utilize o Google Analytics, certo? No decorrer das aulas eu vou informar para vocês como visualizar isso daqui, tá? No Google Analytics, certo? Porque o Google Analytics, ele faz o que? Ele dá um resultado do site, o que está realmente esse site apresentando. Deixa eu só então informar aqui para vocês. Vamos vir aqui no nosso Google Chrome, tá? Deixa eu navegar aqui, vamos acessar então aqui o Google, tá? Opa, www.google.com.br e vamos fazermos aqui um login, tá? Eu evidentemente aqui eu vou entrar, certo? Com o meu login, tá? E aqui logo em seguida, depois de logrado, eu vou vir aqui e vou pedir para configuração, privacidade, configuração de contas. Vamos dar uma olhada aqui. Então o que acontece? Aqui eu tenho endereços, produtos. Então aqui em produtos ele vai me dar então aqui nós queremos o Analytics, tá aqui o Analytics. Então eu vou clicar em Analytics. Ele vai me dar então a página, as opções, certo? Olha só, eu tenho aqui administrando o site, o classificados aqui ele já não existe mais. Nós temos então aqui o site da SIC Informática, tá? Então eu vou pedir aqui, vou clicar e vamos, deixe-me ver aqui, exibir. Tá, eu vou vir então aqui em administrar, pronto. Então já venho aqui, ele já está. Vamos ver aqui, SIC Informática, eles mudaram aqui o posicionamento. Página inicial, relatórios, olha só, aqui em cima então, depois que eu cliquei na SIC Informática, olha, ele já está informando aqui SIC Informática, página inicial, vou clicar, então aqui ele já me dá no painel de controle, tá, do site da SIC Informática, ele me dá aqui as visitas, tá, quantas visitas eu tenho, duração em média, taxa de conversão de metas, certo, conclusões de metas, certo, nós temos então aqui a vista por tipo de tráfego, certo, então nós temos várias informações aqui, tá, então eu vou clicar aqui a duração, a visitas, melhor, vamos clicar aqui, tá, eu quero que ele nos mostre. Vamos colocar aqui, tá, aqui ele não vai mostrar, então relatório padrão. Beleza, então no relatório padrão, então ele mostra aqui pra gente, olha só. São 117 pessoas acessaram esse site. Então nós tivemos 691 visitas, visitantes únicos 117, visualização de páginas 1143, páginas visita 1,65, duração em média 5 minutos e 59 segundos, taxa de rejeição, né, porcentagem. Então aqui ele dá todo o painel do que realmente está acontecendo com o site. Então eu acho isso daqui interessante, vocês terem essas informações no site de vocês, para que vocês então possam estar aí tendo as informações e passando para o cliente de vocês o que está realmente acontecendo com o site do cliente de vocês, tá certo? Vou clicar aqui em sair, vamos então fechar. E é isso, pessoal, eu não tenho nessa aula que eu passei para vocês, tá? A nossa intenção
é informar para vocês a melhor maneira possível de como vocês aí efetuarem, né, o desenvolvimento do projeto de um site com vocês, juntamente com o cliente de vocês, tá certo? Portanto, na próxima aula aí, a gente já vai começar a trabalhar diretamente aí na nossa ferramenta Fireworks. Acredito aí que essas duas aulas aí que eu passei para vocês tenha bastante informação e que tirem bastante, na realidade, que passe bastante conteúdo para vocês e que vocês aprendam então a trabalhar e atender o cliente de vocês da maneira mais profissional possível, tá certo? Portanto, pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.